O sol do fim da noite lançava longas sombras sobre a cidade silenciosa, sua luz dourada esticando-se preguiçosamente pelo pavimento rachado da Main Street. Uma brisa quente carregava o cheiro de gasolina e poeira, sussurrando pelas estradas vazias enquanto o mundo parecia se acomodar no conforto da rotina. Dentro da Haywood Auto Repair, o ritmo constante de uma catraca girando parafusos ecoava suavemente. Um som tão familiar para Lucas Haywood quanto seu próprio batimento cardíaco. Ele trabalhava com a paciência de um homem que passou anos refinando seu ofício. Movimentos firmes e deliberados, graxa espalhada pelo antebraço, enquanto alcançava profundamente o motor de um Mustang 69, apertando o último parafuso antes de expirar lentamente e recuar. Lucas limpou as mãos em um pano, seu olhar vagando para o grande relógio montado na parede oposta. 21:17. Ela estava atrasada novamente. Ele havia parado de checar o celular há muito tempo. Parado de enviar mensagens, perguntando onde ela estava. Amber tinha sua própria vida, e em algum momento ao longo do caminho, ele deixou de fazer parte dela. Sempre havia desculpas. Jantares com amigos, reuniões de trabalho de última hora, recados inesperados que a mantinham afastada até as primeiras horas da manhã. Ele quisera acreditar nela no início, mas até as melhores mentiras se desgastam com o tempo. A verdade pesava em seu estômago como uma velha ferida, uma que nunca cicatrizava completamente. Ele sabia, só não tinha provas. Jogando a jaqueta sobre o ombro, Lucas desligou a luz do teto e saiu. A noite estava viva com o zumbido distante de insetos e o latido ocasional de um cão vadio. O letreiro de neon de uma lanchonete piscava ao longe, seu brilho vermelho refletindo no capô de sua caminhonete. Ele puxou um cigarro, acendendo-o com um movimento praticado de seu isqueiro, deixando a fumaça subir preguiçosamente no ar. Então ele ouviu um ronco baixo e gutural ao longe. Lucas estreitou os olhos, olhando pela estrada. O som ficou mais alto, crescendo em um trovão de motores, um rugido que enviava vibrações pelo chão sob suas botas. Faróis apareceram no horizonte, cortando a noite como os olhos de um predador fixando sua presa. Ele expirou, observando enquanto as motocicletas se aproximavam, seus corpos cromados refletindo os últimos raios de luz do dia. 7 delas. Não diminuíram a velocidade até estarem bem na frente dele. A moto líder parou a centímetros de sua bota, o cheiro de borracha queimada e óleo de motor forte no ar. O líder sentava-se erguido, um homem corpulento com ombros largos e uma barba grisalha, o tipo de homem que já havia enfrentado muitas lutas e não hesitava em começar outra. Lucas permaneceu imóvel, seu cigarro queimando entre os dedos. O homem desligou o motor, a mão descansando no acelerador enquanto inclinava a cabeça, estudando Lucas com a diversão fria de um lobo brincando com um cordeiro. Os outros seguiram seu exemplo, os motores morrendo um a um até que o único som restante fosse o zumbido distante de um poste de luz piscando acima. Por um longo momento, ninguém falou. Então, o líder sorriu. "Você deve ser Lucas." Lucas não respondeu. Ele deu outra tragada no cigarro, jogando as cinzas no pavimento. O homem riu, um som lento e deliberado, do tipo que busca desestabilizar, estabelecer domínio. Ele passou a perna sobre a moto e deu um passo à frente, suas botas pesadas contra o chão. "Tenho novidades para você, amigo", disse, alcançando o bolso do colete, puxando algo pequeno e escuro antes de jogá-lo aos pés de Lucas. Lucas não precisava pegá-lo para saber o que era. Uma jaqueta de couro feminina. Sua mandíbula se contraiu, seus dedos se curvaram ligeiramente, mas ele os forçou a permanecer relaxados. Sem reação, ainda não. O líder sorriu mais amplo, sentindo a tensão. "Reconhece?" perguntou, a voz carregada de diversão. Lucas o olhou agora, seus olhos azuis tão calmos e firmes como sempre. Sem raiva, sem medo, apenas observação silenciosa. Outro motociclista deu um passo à frente, segurando um celular, sua tela rachada, brilhando na luz fraca. Uma foto borrada, uma silhueta familiar, uma mensagem não dita, mas alta como um tiro.
O líder deu outro passo, tão perto que Lucas podia sentir o cheiro de uísque em seu hálito. Sua esposa, disse ele lentamente, agora é nossa. Os outros motociclistas riram, um coro baixo de satisfação presunçosa. Lucas rolou os ombros, exalando uma última nuvem de fumaça antes de deixar o cigarro cair e esmagá-lo sob a bota. Finalmente ele falou, sua voz baixa e comedida. Tem certeza de que quer terminar sua noite assim? A risada parou. Um lampejo de incerteza passou pelo grupo. O sorriso do líder vacilou por meio segundo antes de se transformar em um esgar mais profundo. Você tem um desejo de morte, mecânico? Lucas inclinou a cabeça, esticando o pescoço ligeiramente antes de, calmamente, tirar a jaqueta e deixá-la cair no chão. 7 pares de olhos seguiram o movimento. Ele flexionou os dedos uma vez, o menor indício de um sorriso assombrando o canto de seus lábios. Não, disse ele, dando um passo à frente. Mas você tem. O ar da noite estava denso com o cheiro de óleo e ferrugem, misturando-se ao calor seco que ainda permanecia do dia. O letreiro de neon da Haywood Auto Repair piscava fracamente, lançando reflexos vermelhos e azuis fracos no pavimento rachado. A cidade havia se acomodado em seu silêncio habitual, os únicos sons vindo do zumbido distante de um caminhão passando e do zumbido ocasional de um poste de luz piscando. Então veio o rugido, um ronco baixo e gutural, como um trovão distante se aproximando pela rodovia. Lucas Haywood pausou na porta de sua oficina, limpando as mãos em um pano manchado de graxa. Seus olhos afiados erguidos para o horizonte, para o trecho vazio da estrada que levava à cidade. O som ficou mais alto, mais próximo, a vibração alcançando seu peito antes mesmo de ele os ver. Faróis brilharam através da escuridão, um a um emergindo das sombras, movendo-se em formação como um bando de predadores. 7 motocicletas, suas presas cromadas brilhando na luz fraca dos postes de rua. Cada uma distinta, personalizada, marcada por batalhas, mas unificada em ameaça. Lucas sentiu seu pulso desacelerar, firme. Ele já havia visto cenas assim antes. Não aqui, não nesta vida, mas em outra, onde o perigo vinha com um uniforme e nunca era tão óbvio. As motos pararam em uma linha escalonada, os motores ainda ronronando como feras enjauladas. Os homens sobre elas ficaram imóveis por um momento, deixando sua chegada se assentar, deixando o peso de sua presença se estabelecer sobre a rua silenciosa. Então, com movimentos lentos e deliberados, eles desmontaram. Não eram apenas homens, eram monólitos, figuras imponentes em couro rachado e jeans desgastado, seus braços grossos com tatuagens, seus rostos esculpidos por anos de brutalidade. Eles se moviam com a confiança que só vem de saber que ninguém ousaria desafiá-los. Lucas expirou lentamente. Ele os reconheceu agora. Os Black Jackals, um nome pronunciado em tons abafados em paradas de caminhões e bares de beira de estrada. Um nome ligado a mandíbulas quebradas e arrependimentos enterrados. Não eram a maior gangue do país, longe disso, mas tinham uma reputação de tomar o que queriam e deixar ruínas em seu rastro. O líder, um homem com uma barba grisalha e olhos frios e vigilantes, deu um passo à frente. Uma pesada corrente de prata pendia em seu pescoço, captando o brilho do poste de luz. Ele parou a poucos metros de Lucas e inclinou a cabeça ligeiramente, um sorriso puxando o canto de seu lábio cicatrizado. Boa noite, mecânico. Sua voz era lenta, medida, como se saboreasse cada sílaba. Lucas não respondeu. Outro homem deu um passo ao lado dele, mais jovem, mas igualmente perigoso, girando um chaveiro no dedo. A luz fraca captou algo metálico em sua mão, algo pequeno e familiar. Uma jaqueta de couro feminina. Ele a jogou para a frente, deixando-a desmoronar aos pés de Lucas. Lucas não se moveu. O sorriso do líder se ampliou. Reconhece? Lucas reconheceu. Era a jaqueta dela, o cheiro de seu perfume ainda impregnado no tecido, fraco, mas inconfundível. Sua mandíbula se contraiu. Sabe, o líder continuou, dando um passo mais perto. Sua esposa tem bom gosto e uma mente bem aberta. Os outros riram, baixo, em uníssono.
Mostramos a ela um tempo realmente bom. Os dedos de Lucas tremeram. A noite ao seu redor pareceu parar. O mundo encolhendo para o espaço entre ele e o homem à sua frente. O ar estava denso com gasolina e tensão. O silêncio zumbindo com violência não dita. Então Lucas falou, sua voz calma, mortal. Vocês deveriam ir embora. O líder piscou, fingindo surpresa. Ele olhou por cima do ombro para os 6 homens atrás dele, todos sorrindo, esperando. Ouviram isso, rapazes? Ele quer que a gente vá embora. A risada foi baixa, áspera. Um bando de lobos circulando sua presa. Lucas deixou o momento se prolongar, deixou-os aproveitar, deixou-os acreditar por apenas mais alguns segundos que estavam no controle. Então, ele deu um único passo à frente. Um passo. Era nada, uma mudança de peso, um sopro de movimento. Mas algo nisso mudou tudo. A risada desvaneceu. O sorriso do líder vacilou, apenas ligeiramente. Lucas podia ver agora, aquele lampejo de dúvida, aquele instinto não dito enterrado sob camadas de arrogância. A parte primal e sutil de seu cérebro estava sussurrando algo para ele agora, algo urgente, perigo. Lucas alcançou e, com facilidade praticada, tirou a jaqueta. Ela caiu no chão em um monte. O olhar do líder se desviou para os braços de Lucas, músculos magros e definidos, antebraços cobertos de cicatrizes desbotadas que contavam histórias que apenas aqueles que passaram por guerras entenderiam. O sorriso do líder sumiu. Lucas rolou os ombros uma vez, soltando-os. Então ele expirou, e a tempestade começou. O ar estava denso com o cheiro acre de gasolina e suor. As luzes de neon da oficina de automóveis próxima lançavam longas sombras pelo pavimento rachado, piscando ligeiramente, como se também sentissem o que estava prestes a se desenrolar. Os 7 motociclistas estavam em um semicírculo solto, suas botas pesadas raspando contra o chão, suas jaquetas de couro rangendo a cada movimento lento. Lucas Haywood expirou, lento e firme. Ele não estava com medo. Medo era para homens que tinham algo a perder. Ele não tinha nada, não mais. A única coisa que importava agora era garantir que esses homens entendessem a gravidade de seu erro. Com uma calma deliberada, ele alcançou, desabotoou seu casaco e deixou-o deslizar de seus ombros. O tecido mal fez barulho ao atingir o pavimento. Um ripple de inquietação passou pelo grupo. Um deles, um homem enorme com uma barba espessa e desgrenhada e braços do tamanho de troncos de árvore, deu um passo à frente primeiro. Seu apelido, Lucas vagamente se lembrava, era Tank, apropriado. Tank estalou os nós dos dedos, seus lábios se curvando em um sorriso presunçoso. Tem certeza disso, mecânico? Ele zombou. 7 contra 1. Vai ser uma noite curta para você. Lucas não respondeu. Ele simplesmente inclinou a cabeça ligeiramente, um desafio silencioso. Tank caiu na isca. O homem massivo avançou, seu punho direito recuado em um golpe desajeitado e excessivamente confiante. Lucas desviou no último segundo, seu movimento rápido e sem esforço. O golpe passou assobiando, acertando apenas o ar. Antes que Tank pudesse reagir, Lucas girou sobre o calcanhar e cravou o cotovelo com força na lateral do crânio do motociclista. O impacto foi agudo, nauseante. A cabeça de Tank virou para o lado, seu corpo seguindo um segundo depois enquanto desmoronava no chão como uma árvore derrubada. Pela primeira vez naquela noite, a risada parou. Lucas deu um passo atrás, examinando os outros. Um segundo homem, mais baixo, mas construído como um pitbull, rosnou e avançou. Você tá morto. Ele cuspiu, recuando para um soco. Lucas interceptou-o no meio do movimento, agarrando seu pulso e torcendo-o violentamente. Houve um estalo seguido por um grito gutural, enquanto o braço de Pitbull se dobrava em um ângulo não natural. Seus joelhos cederam e ele caiu com um grito engasgado, segurando seu membro arruinado. Os outros hesitaram agora. A diversão em seus olhos havia desaparecido, substituída por algo que Lucas reconhecia bem. Dúvida. 3 segundos, 2 fora, 5 restavam. Os próximos 2 se moveram juntos, um ataque coordenado, esperto.
Um mirou baixo, tentando derrubá-lo, enquanto o outro balançava uma corrente de metal, mirando na cabeça de Lucas. Lucas fez sua escolha em uma fração de segundo. O motociclista com a corrente, Aranha, a julgar pelas tatuagens esguias em seus braços, era a maior ameaça. Ele se abaixou sob o arco sibilante da corrente, fechando a distância antes que Aranha pudesse balançar novamente. Lucas agarrou seu pulso, torcendo-o para o lado e cravando o joelho nas costelas do motociclista. A corrente caiu da mão de Aranha, tilintando no chão. O segundo motociclista, Diesel, já estava em cima dele, colidindo contra o lado de Lucas em uma tentativa desesperada de derrubá-lo. Lucas absorveu o golpe, deixando o impulso carregá-los para trás. No último momento, ele girou, jogando Diesel por cima do quadril. O motociclista atingiu o pavimento com força, o ar saindo de seus pulmões em um gemido doloroso. Um brilho metálico chamou a atenção de Lucas. Aranha havia se recuperado, procurando sua corrente caída. Lucas se moveu mais rápido. Ele pisou na mão do motociclista, arrancando um grito. Então, sem hesitação, abaixou-se e envolveu a corrente no pescoço de Aranha. Não apertada o suficiente para matar, apenas o suficiente para fazer um ponto. Desista, Lucas murmurou em seu ouvido. Aranha engasgou, arranhando os elos de metal, então assentiu freneticamente. Lucas soltou, observando enquanto o motociclista desmoronava, tossindo e vomitando. 4 fora, 3 restavam. O trio restante hesitou, mudando o peso em certos. A luta era deles 1 minuto atrás. Agora a maré havia virado e eles sabiam disso. Lucas rolou os ombros, o sangue zumbindo em suas veias. Quem é o próximo? Ele perguntou. Eles não responderam. Então, como se algum acordo tácito passasse entre eles, deram um passo atrás. Um deles agarrou o gemido Diesel, puxando-o para seus pés. Lucas deixou-os recuar, por agora. O ar da noite estava denso com tensão. As luzes de neon piscaram mais uma vez, lançando a sombra de Lucas longa pelo pavimento. Ele ficou parado, respirando uniformemente enquanto os motociclistas desapareciam na escuridão. Ele sabia que isso não havia acabado, mas não estava preocupado. Quando voltassem, se ousassem, ele estaria esperando. Kevin Slater estava agachado no asfalto, respirando com dificuldade. Sua gangue, outrora imponente sobre o mecânico solitário, agora jazia espalhada ao seu redor, gemendo de dor ou desmaiada. A risada, o escárnio haviam desaparecido. O silêncio se instalou sobre a rua como uma névoa pesada, quebrado apenas pelo crepitar de um poste de luz piscando e o zumbido distante de carros passando na rodovia. Lucas Haywood não se moveu. Sua postura era firme, mas não relaxada, mais como uma mola enrolada esperando o próximo movimento inevitável. Seus punhos estavam soltos, seus ombros retos, seu olhar fixo no último homem de pé, ou melhor, no último homem ajoelhado. Kevin limpou um fio de sangue do canto da boca, seus dedos tremendo ligeiramente. Seu orgulho havia sido pisoteado na sujeira junto com seus homens. E agora, o peso da humilhação pressionava seu peito como uma laje de ferro. Ele era o líder, o mais forte, aquele que ninguém ousava desafiar. E ainda assim, ali estava ele, de joelhos. Uma respiração aguda sibilou entre seus dentes. Não, ele não ia terminar assim. Em um instante, a mão de Kevin voou para seu cinto. O brilho de aço de uma faca de caça captou a luz fraca, a lâmina lisa, perigosamente afiada. Ele não era tolo. Havia visto o que esse homem podia fazer com as mãos nuas, mas punhos não significavam nada contra aço frio e duro. Seus dedos apertaram o cabo. Lucas suspirou, um som lento e deliberado. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, observando, esperando. Kevin avançou. A faca veio rápida, baixa, mirando nas costelas, um golpe mortal. Lucas não recuou. Ele não se encolheu. Em vez disso, ele avançou no último segundo, sua mão esquerda disparando, agarrando o pulso de Kevin em um aperto de torno. Antes que Kevin pudesse reagir, Lucas torceu. O estalo de uma articulação saindo do lugar encheu o ar. Um grito estrangulado rasgou a garganta de Kevin. Sua pegada fraquejou, a faca escorregando de seus dedos, tilintando no pavimento. Lucas não terminou.
Com uma eficiência brutal que falava de anos de treinamento, ele mudou seu peso, girando sobre um pé enquanto puxava o braço de Kevin para a frente, usando seu próprio impulso contra ele. O homem maior tropeçou, seu corpo desequilibrado, seu braço ferido torcido dolorosamente atrás das costas. Um momento depois, Lucas cravou o joelho com força no estômago de Kevin. O ar explodiu dos pulmões de Kevin em um suspiro violento. Suas pernas cederam. Ele atingiu o chão com força, sua respiração vindo em golfadas irregulares, seu corpo tremendo de dor e choque. O homem que outrora aterrorizava bares, motéis e ruas secundárias sem consequências, agora estava à mercê do próprio homem que buscara humilhar. Lucas se agachou ao lado dele. Ele não precisava dizer nada. A mensagem estava escrita por todo o rosto de Kevin. Medo. Mas Lucas não era homem de meias medidas. Sua voz era baixa, firme, fria. "Diga aos seus rapazes", ele começou, seu aperto apertando o pulso de Kevin apenas o suficiente para fazer a dor disparar. Um aviso, não uma punição final ainda. "Se eu souber que vocês machucaram outra mulher nesta cidade, se eu vir você ou sua turma perto de mim novamente..." Ele se inclinou apenas uma fração, seu hálito perto o suficiente para que Kevin pudesse sentir a ameaça silenciosa sob cada sílaba. "Vocês não vão se levantar da próxima vez." O silêncio que se seguiu foi pesado. A mandíbula de Kevin se contraiu, seu orgulho lutando contra seus instintos de sobrevivência. Ele queria cuspir de volta, zombar, fazer algum tipo de promessa vazia de vingança, mas não o fez. Porque no fundo, sob a raiva, a humilhação e a dor, ele sabia a verdade. Lucas Haywood não era apenas um mecânico de interior. Ele não era um homem para ser pressionado, provocado. Ele era o tipo de homem que você não cruzava duas vezes. Lucas não esperou por uma resposta. Ele soltou o pulso de Kevin com um movimento quase desdenhoso, levantando-se suavemente, como se toda essa luta tivesse sido nada mais que um inconveniente. Ele virou, caminhando em direção ao seu casaco, que ainda jazia na poeira onde o havia jogado. Atrás dele, Kevin jazia ofegante, segurando seu braço, a faca ainda inútil ao seu lado. Seus homens, aqueles que ainda podiam se mover, observavam das laterais, seus rostos pálidos, sua confiança destruída. Lucas vestiu seu casaco, endireitou a gola e olhou para trás apenas uma vez. Então ele caminhou, não com pressa, não com medo, porque sabia que nenhum deles ousaria segui-lo. A luz de neon do motel à beira da estrada piscava, zumbindo suavemente como um cardiograma elétrico contra o silêncio da noite. O estacionamento estava vazio, exceto por alguns carros enferrujados e uma fileira de motocicletas alinhadas como animais predadores em repouso. O letreiro acima da recepção dizia Sunset Inn, embora a única coisa que estivesse se pondo esta noite fosse o que restava da paciência de Lucas Haywood. Suas botas rangeram contra o cascalho, enquanto ele se aproximava do quarto 7. A porta estava ligeiramente entreaberta, o brilho quente de uma lâmpada de cabeceira se infiltrando pela fresta, lançando sombras longas e inquietas no pavimento. Lucas alcançou, empurrou a porta sem hesitação e entrou. O cheiro de cigarros velhos e perfume barato encheu suas narinas. Ela estava lá. Amber estava sentada na cama, uma perna preguiçosamente sobre a outra, um cigarro pendurado entre os dedos. Ela não se encolheu com sua presença, não engasgou, não correu para se cobrir. Em vez disso, ela exalou uma fina corrente de fumaça e inclinou a cabeça, estudando-o como se ele fosse um pequeno inconveniente. "Bem", ela disse, batendo cinzas em uma garrafa de cerveja meio vazia na mesinha de cabeceira. "Você realmente apareceu." Lucas ficou parado, a porta clicando ao se fechar atrás dele. Seus nós dos dedos ainda doíam de antes, seus músculos tensos da luta. A adrenalina havia se dissipado agora, deixando apenas o peso frio da clareza em seu lugar. Ele não precisava perguntar o que havia acontecido ali. Os lençóis amassados, a jaqueta de couro jogada descuidadamente sobre uma cadeira, o leve cheiro de uísque e suor, tudo era autoexplicativo. "Você gostou do show?" Ela continuou,
seus lábios se curvando em algo entre um sorriso e uma careta. Eles disseram que você viria correndo. Lucas não respondeu. Seu silêncio não era do tipo constrangido que buscava uma saída. Era o tipo que se estendia pesado, pressionando cada canto do quarto como uma tempestade iminente. Amber revirou os olhos. Você é sempre tão quieto. Esse é o problema, Lucas. Você não reage, não luta pelas coisas. Você apenas... Ela acenou a mão vagamente. Existe. Lucas deu um passo à frente, não ameaçadoramente, não agressivamente, apenas o suficiente para fechar o espaço entre eles. Sua voz, quando falou, era calma, calma demais. Valeu a pena? O sorriso de Amber vacilou por um segundo. Um lampejo de algo, incerteza, talvez até arrependimento. Passou por seus olhos, mas sumiu antes que pudesse se fixar. Você não entenderia. Ela murmurou, desviando o olhar. Tente. Ela soltou uma risada curta e amarga. Você acha que isso é sobre eles? Ela gesticulou vagamente para a porta, para o mundo lá fora. Não é. É sobre você, sobre o que você se tornou. Lucas permaneceu imóvel. Amber se inclinou para a frente, sua voz baixa e cortante. Você costumava ser alguém, Lucas. Antes de voltar para essa cidade empoeirada, antes de se enterrar naquela garagem, você tinha fogo, propósito. Agora você está apenas esperando enferrujar. Lucas apertou a mandíbula, os músculos se contraindo sob a pele. Amber balançou a cabeça, como se a conversa a entediasse. Ela deu outra tragada no cigarro, deixando a fumaça girar preguiçosamente de seus lábios. Eu precisava me sentir viva de novo. Eu sabia que você não ia me dar isso. Lucas exalou lentamente, comedido. Ele estivera em zonas de guerra, vira homens em seu estado mais desesperado, mais cruel, mas isso era diferente. Não era raiva o que sentia, nem mesmo tristeza. Era a lenta realização de que a mulher à sua frente, a mulher que ele uma vez amou, havia desaparecido. Talvez já fizesse muito tempo. Ele a sentiu uma vez, um movimento quase imperceptível, como se algo dentro dele tivesse se encaixado. Amber o observou, esperando uma reação, um grito, uma ameaça, uma súplica. Mas Lucas simplesmente virou, alcançou a maçaneta da porta. É isso? Ela zombou. Você vai simplesmente ir embora? Lucas pausou, a mão descansando contra o metal frio da maçaneta. Ele olhou por cima do ombro, encontrando seu olhar uma última vez. Você fez sua escolha, Amber. Ele disse calmamente. Agora viva com ela. E com isso, ele saiu para a noite, fechando a porta atrás de si. A luz de neon zumbia acima, o vento carregando o ronco distante de uma motocicleta desvanecendo pela estrada. Lucas não olhou para trás. A cidade estava acordada muito antes de o sol ter nascido completamente. Um burburinho corria pelas ruas, murmúrios serpenteando por becos e lanchonetes, passando por postos de gasolina e lojas de conveniência. As pessoas sussurravam em vozes abafadas nos balcões de café da manhã. Caminhoneiros murmuravam sobre xícaras de café preto e mecânicos em oficinas de automóveis se apoiavam em caixas de ferramentas, compartilhando as notícias. Um homem, 7 motociclistas, um massacre. No centro das fofocas estava Lucas Haywood, o mecânico quieto, o homem que ninguém realmente notava até agora. No início, ninguém acreditou. Os Black Jackals eram uma ameaça, uma força que rondava a cidade sem controle. Eles extorquiam, aterrorizavam, tomavam o que queriam. E agora estavam acabados. Alguns ainda estavam na cidade, lambendo suas feridas, mas não mais andavam com a mesma arrogância. Não aceleravam seus motores fora dos bares ou encaravam mulheres que passavam. Mal saíam de seu esconderijo no ferro velho, como se esperassem a tempestade passar. E Kevin Thunders Slater, seu líder, não estava em lugar nenhum. O xerife passou pela oficina de Lucas logo após o nascer do sol, sua figura larga silhuetada contra a porta de vidro empoeirada. Lucas já estava trabalhando, as mãos fundo no motor de um velho Dodge Charger, o cheiro de gasolina e metal enchendo o ar. Bom dia, Lucas! Lucas não olhou para cima. Xerife? Uma longa pausa.
O xerife deu um passo à frente, chutando um parafuso perdido no chão. Importa-se de me contar o que aconteceu ontem à noite? Lucas limpou as mãos com um pano manchado de óleo, seu movimento lento, deliberado. Nada demais. Tive uma conversa com alguns velhos amigos. O xerife exalou pelo nariz. Ele não era tolo. Ele vira os hematomas, as mandíbulas inchadas, o silêncio nos motociclistas geralmente arrogantes quando passou por eles naquela manhã. Você poderia ter me chamado. Lucas finalmente encontrou seu olhar. Você os teria parado? O xerife não disse nada. Ambos sabiam a resposta. Outro momento de silêncio se estendeu entre eles antes que o xerife suspirasse, esfregando a mão sobre sua barba grisalha. Eles não voltarão, não depois do que você fez. Bom, Lucas disse simplesmente, voltando ao seu trabalho. O xerife o observou por mais um momento, então assentiu para si mesmo. Cuide-se, Lucas. E com isso, ele saiu, deixando o mecânico sozinho com o ronco do motor. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Amber Haywood estava do lado de fora de um motel barato, encarando a pequena pilha de bagagem no pavimento. Sua bagagem. Uma sensação de afundamento subiu por sua garganta. Ela deu um passo mais perto, como se de alguma forma a visão mudasse, como se as malas não fossem reais. Mas eram. Suas roupas, seus sapatos, sua vida, empacotados e jogados como lixo. A porta do motel estava fechada. Lucas havia ido embora. Ela engoliu em seco e apertou os punhos, suas unhas cravando nas palmas. Não, não era para ser assim. Ele deveria ter quebrado. Ele deveria ter implorado. Ele deveria ser o homem fraco e lamentável que ela poderia manipular. O Lucas com quem ela se casara, quieto, passivo, previsível, deveria ter desmoronado no momento em que ela o traiu. Em vez disso, ele fizera o impensável. Em vez de rastejar, ele lutara. Em vez de lamentar por ela, ele a apagou. Seu estômago se contorceu com algo amargo. Era arrependimento? Não, raiva. Ela puxou o celular, discando o número dele com dedos trêmulos, direto para o correio de voz. Ela tentou novamente. Nada. Pela primeira vez em sua vida, Amber Haywood percebeu algo assustador. Ela nunca realmente conheceu Lucas, e agora ela havia perdido tudo. O ar estava pesado, com um cheiro de óleo de motor e poeira. A cidade, pequena e cansada, permanecia em silêncio enquanto a última luz do dia se estendia pelo horizonte, lançando longas sombras douradas sobre as ruas vazias. Um letreiro de neon danificado piscava acima da oficina de Lucas Haywood. O zumbido de sua eletricidade falha o único som na noite. Ele estava na porta aberta da garagem, as mãos nos bolsos, encarando o mundo que passara anos construindo. Um mundo que, em uma única noite violenta, se desfizera diante de seus olhos. Uma mochila de couro surrada estava no balcão, entreaberta, meio empacotada. Algumas camisas, um rolo de dinheiro, uma pistola de serviço desgastada que ele não tocava há anos. Ele não precisava de muito. Tudo o que ele já precisara já havia sido tirado dele, queimado em cinzas na esteira de traição e derramamento de sangue. Lucas exalou lentamente. Ele não era um homem propenso à reflexão, mas algo no silêncio ao seu redor fazia parecer que a própria cidade estava prendendo a respiração, esperando para ver o que ele faria em seguida. Ele saiu. O aço frio de seu Mustang Boss 429 de 1969 brilhava sob a luz moribunda, seu motor ainda quente de antes. Ele passara anos restaurando essa máquina, cada parafuso apertado por suas próprias mãos. Era mais que um carro. Era seu último laço com o passado, com algo intacto. Lucas colocou a mochila no assento do passageiro, os dedos roçando o couro rachado. Seus olhos se voltaram para o retrovisor, onde a cidade se refletia em fragmentos distorcidos. As placas de rua enferrujadas, a lanchonete abandonada, onde ele costumava levá-la aos domingos, a estrada que levava ao motel, onde a encontrara na noite anterior. Um sorriso amargo tocou seus lábios. Um vento cortante rompeu o silêncio. Ele fechou a porta, o baque pesado ecoando na garagem vazia como o fechamento de um capítulo. O som de um fim. Ao girar a chave na ignição, o motor rugiu para a vida,
o ronco profundo de seu V8 cortando o silêncio. Era o único som que ele precisava ouvir. Sem despedidas, sem explicações, apenas a estrada. Ele engatou a marcha, os pneus rangendo contra o pavimento rachado, enquanto saía para a Main Street. A cidade se estendia diante dele como uma memória esquecida, desbotada, silenciosa, já escorregando para o passado. Ele passou pelo velho posto de gasolina, suas janelas refletindo o céu vermelho fogo, o lugar onde ele a encontrara em passeios noturnos, onde riram sobre deixar esse lugar algum dia. Ela sempre falava de fuga, de sonhos maiores, e no final, ela partira primeiro. Um quarteirão depois, ele viu movimento. Pessoas observando. Um grupo de homens estava do lado de fora do bar, sua conversa silenciando ao ver seu carro passar deslizando. Eles não disseram uma palavra, não ousaram. A história do que acontecera na noite anterior já se espalhara como fogo. Lucas não precisava olhar para eles para saber o que estavam pensando. Ninguém jamais enfrentara os Black Jackals e saíra ileso, até agora. Um dos homens, um cara mais jovem com uma cicatriz recente ao longo da mandíbula, assentiu para ele em um respeito silencioso. Lucas não retribuiu. Isso não era respeito, era medo. A estrada à frente. Ao chegar aos limites da cidade, Lucas desacelerou na placa verde familiar, aquela que o recebera em casa uma vida atrás. Bem-vindo a Stillwater, população 4.236. Um poste de luz piscando zumbia acima, lançando longas sombras pela estrada de terra. Ele soltou um suspiro, seus dedos apertaram o volante. Então, sem hesitação, ele pisou no acelerador. O Mustang avançou, levantando poeira e cascalho, enquanto rugia para a rodovia aberta. A cidade encolheu no retrovisor, suas luzes desvanecendo em nada, além de pontos distantes, contra o trecho infinito de asfalto à sua frente. A estrada se estendia ampla e vazia, banhada nas cores do sol poente, vermelho profundo, ouro ardente, um céu pintado em fogo e sangue. Lucas não olhou para trás. Ele nunca olharia. O passado estava morto e a estrada à frente pertencia apenas a ele.